Então tá, então vamos começar a nossa aula. Hoje a gente viu, semana passada a gente viu os tipos de estratégias, né? Então, voltando, sempre voltando, né? Nós temos uma empresa, essa empresa, ela tem que ter uma razão por existir, né? Que é a sua missão, e ela tem que ter uma visão para onde ela quer chegar. E esse existir e chegar, elas estão fundamentadas nos seus princípios e valores, né? E aí, isso tudo num macro. Desse macro, você vai fazer uma análise de SWOT para ver como é que está o ambiente, para ver o que, que a empresa pode fazer para ela continuar crescendo e chegar a concretizar a visão dela. Então, fez uma análise do ambiente. Em paralelo, você também vai abrir os objetivos, né? Os objetivos estratégicos, porque a tua visão, o objetivo ele está é transformar aquela visão mais genérica, né? Ou uma visão que é lá na frente, mas os objetivos é como você vai fazer com que essa visão se concretize, com coisas mais concretas, né? Então, por isso que um objetivo estratégico tem que ter data, né? Tem que ter um prazo, ela tem que ter, ela já é mais específica. E esses objetivos estratégicos, então, eles precisam, para tu chegar na visão, ou tu faz um objetivo, dois ou três, e cada objetivo tem que ter seus indicadores macro, né? Que é para acompanhar se realmente esses objetivos vão chegar lá no final. Com maestria, né? Porque o indicador ele se fragmenta e você vai acompanhando. Também, quando você desenvolve os objetivos estratégicos, você não faz um plano estratégico, você pega o objetivo estratégico e, bom, é esse objetivo agora, como é que cada departamento vai fazer a sua parte para realizar esse objetivo. Aí, esses objetivos táticos, né? Não, além disso, além dos objetivos estratégicos, você tem que definir que estratégias você vai utilizar para atingir esses objetivos estratégicos. E essas estratégias é que vai nortear os objetivos táticos, né? Porque se é vamos supor que é de desenvolvimento, opa, então os meus objetivos táticos têm que ir para a linha de desenvolvimento. Se é de manutenção, sobrevivência, enfim. Então, você lá definiu suas estratégias e aí você vai para os planos. Então, na semana passada, a gente viu os vários tipos de estratégias, existem mais, eu apresentei algumas, certo? E hoje nós vamos ver o plano de ação, que é a gente vai abrindo, né? Tu começa lá na missão e visão e vai abrindo. Os planos de ação é efetivamente como é que você vai botar em prática ações que vão, no final, realizar e atingir os objetivos estratégicos e, por conseguinte, realizar a visão da empresa, tá? Então, é o que é a nossa aula de hoje. Eu vou colocar na tela. Estão vendo? Sim. 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 Então tá aqui, ó, concepção, diagnóstico, que é o SWOT, formulação das estratégias, que é os objetivos e as estratégias, os objetivos, os indicadores e as estratégias, os planos táticos e operacionais, né? Então, após a definição dos objetivos, definição dos indicadores que vão ser utilizados para acompanhar os resultados, e a definição de uma ou mais estratégias que serão utilizadas, começa a etapa do desenvolvimento dos planos. E como é que a gente faz essa formulação dos planos táticos? Né?
que a gente também pode chamar de PA, certo? A formulação do PA deve ser considerado o quê? Que uma ação pode ser permanente, sem prazo de término, enquanto que outras podem ser temporárias, com início e fim definidos. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam, por exemplo, se você vai fazer divulgação nas redes sociais, se você vai fazer uma divulgação dos teus produtos nas redes sociais, não pago, ela é permanente. Ela começa, define, mas ela não tem prazo para terminar. Agora, se você vai fazer uma divulgação nas redes sociais paga, por exemplo, aí sim, aí você pode colocar lá de prazo. Eu vou pagar uma divulgação no Facebook lá por 3 meses, ou 2 meses a cada 2 meses por semestre. Então naquele semestre, 2 meses vão ser pagos, o resto é gratuito. Então você tem que definir isso. Por exemplo, outro exemplo, se você vai uma ação que é uma pesquisa de desenvolvimento de fornecedor. Eu tenho que desenvolver um fornecedor novo. Aí tu coloca lá, a partir de 2 de maio, 3 de maio, porque acho que 2 é domingo. Sim, mas então, a partir de 2 de maio, 3 de maio de 2021, você vai fazer um desenvolvimento de fornecedor. Se tu não botar até quando termina isso, o que vai acontecer? Eu estou falando maio, se chegar agosto, e lá o nível estratégico cobrar, por que não foi desenvolvido ainda fornecedor? Não, mas não tem prazo para terminar isso, eu posso fazer quando eu quiser. Vocês entendem? Então, quando a ação, ela tem, e principalmente se depende dessa ação para realizar uma próxima ação, ela tem que ter prazo sempre. Senão tu dá margem para nunca se fazer a coisa. Por isso que é importante botar a data, mas data de início e de fim, né? Qual é o prazo que tu dá para aquilo. Ações já em curso na empresa devem ser incluídas no plano de ação para que a sua implantação seja mais bem coordenada. Bom, se tem ações que são importantes e funcionam, e ela faz parte desse contexto, ela tem que ser inserida ali. Lá no finalzinho, tu coloca como realizado. Ela já foi realizada, ela continua sendo, por exemplo, daí um plano tático de marketing onde já usam as redes sociais. Não, como já se usa as redes sociais, a gente não coloca no plano. Daí você vai colocar lá, vou fazer agora a divulgação em outra cidade, panfletagem em outra cidade, vou colocar naquelas telas lá, ou vou botar aquelas placas grandes, assim, né? Aí vão pensar assim, mas e a rede social, que é barato, que não sei o que, ele disse assim, ele não vai divulgar, não, ele já faz isso, então inclui lá, mas coisas importantes, relevantes, né? O coordenador do plano de ação deve orientar os participantes para que selecione as ações mais relevantes, isso é, as que produzem maior impacto para atingir o objetivo, não confundir ações com tarefas, né? Então, realmente, aquelas ações impactantes, porque também tem um detalhe, se você está fazendo uma PA para o tático, ela é de setor, mas mais abrangente, porque depois no operacional, é que aí, então, você vai detalhar mais ainda, daí tu vai para ações menores, né, porque daí, vamos falar de marketing, o marketing, por exemplo, tem o setor de vendas, tem o setor de desenvolvimento de produto, é marketing. Marketing é um grande guarda-chuva, onde vendas entra, onde desenvolvimento de produtos entra, onde entra a própria propaganda, né, que é comunicação, enfim. Então, que às vezes as pessoas confundem. O que acontece? Que o setor de vendas, muitas vezes, ele é muito grande, muito complexo, que ele acaba
ficando com um departamento, como um departamento só que se ele é um departamento e ele é grande assim, normalmente tem um diretor, aí sim, o diretor de marketing pega desenvolvimento de produto, que é um setor grande, vendas, que é um setor grande, e a parte de comunicação, que aí entra a propaganda, e tudo que envolve a pesquisa de mercado, entra ali, certo? 4. Além da seleção pela relevância, é recomendada a concentração em conjuntos reduzidos de ações para otimizar recursos e esforços. Né? Então, não adianta a gente fazer um plano de ação muito extenso, muito extenso. Ele tem que ser objetivo. E as pessoas, eu vejo muitos fazendo plano de ação, e isso até em TCC. Ele tem que melhorar, mas o que ele tem que melhorar, como ele vai melhorar, sabe? Tem que ser coisas mais concretas, mais efetivas. E pode ser poucas, mas realmente que contempla todo a necessidade para desenvolver aquele objetivo. Um exemplo, desenvolver um objetivo, eu quero atingir toda a região sul do país. Bom, para isso a empresa vai ter que, isso está lá na visão, daí a empresa nos objetivos, você fez uma análise de SWOT, vê que o mercado está propício, você cria, vamos então abrir 4 filiais. Uma filial aqui, outra lá e tal, papapá. Beleza, 4 filiais. E aí começa nos táticos, esse objetivo estratégico. No tático, o que cada departamento vai fazer para aquelas filiais saírem do papel e se realizarem, né? Aí você vai ver lá que o pessoal diz assim, abre lá uma na região sul, outra na região norte, outra em Santa Catarina, no litoral. Sim, cadê a pesquisa de mercado? Cadê depois a pesquisa de mercado? Vale naquela cidade, beleza. Agora o ponto. Cadê a análise do ponto? Porque também é importante, qual é o teu cliente? Então, tu tem várias questões assim, ele procura, põe coisas muito genéricas sem relevância, ou melhor, com aquilo não se realiza, ou o risco é muito grande de não dar certo, porque está muito genérico, tem que ser mais específico, tem que pensar que se você vai construir ponto, terreno, tem que saber em termos de abastecimento e logística, né? Tem que ter, tudo isso tem que ser pensado, e tudo tem uma etapa, e um depende do outro. Por isso que aqui, concentração para otimizar os recursos e esforços, e eu acho que é na próxima até. Aqui vai dizer também da sequência, mas aqui também fala em sequência. Tentados para selecionar relevantes, se reproduzem, não confundir ações com tarefas, recomendado concentrar um conjunto reduzido de ações para otimizar os recursos e esforços, no sentido, então, abrir filiais, então se concentra em abrir filiais, mas necessariamente você envolve todos os setores, porque você envolve o administrativo financeiro, que tem que buscar recursos, você envolve o RH, porque como é que ele vai fazer, tem que fazer um plano de ação da captação dos colaboradores para aquelas lojas, vendas, no caso, marketing, para estudar os melhores locais, e é tudo assim. Como que o RH vai sair a contratar se não sabe onde é que é o lugar? E não sabe qual é o espaço, porque daí com o espaço vai saber também qual é o número de pessoas, né? Como é que o vendas vai saber, vai almejar pegar um ponto, se ele não tem limite de dinheiro? Então, ele precisa do financeiro. Até quanto que eu posso gastar? Até quanto nós conseguimos de empréstimo, por exemplo, captação?
enfim. Então, um depende do outro e tem uma ordem. Então, está aqui a compatibilização dos planos de ação. Ó. Após a elaboração das PAs, separadamente, os gerentes e coordenadores devem se reunir e apresentar seus planos, visando identificar ações sequenciais, isto é, quando ela é pré-requisito para outra ação, o que pode levar a ajustes nos cronogramas. Então, vocês imaginem lá o presidente com seus diretores discutindo o macro, os objetivos estratégicos. Ah, nós temos que realizar a visão, nós vamos abrir filiais. Então, lá o cara, o RH, então eu vou fazer um plano de captação. Ah, eu vou fazer um plano de captação de verbas, o administrativo financeiro. Eu vou fazer estruturar um plano para fazer uma pesquisa de mercado e ver qual é a melhor cidade, blá, blá, blá. Depois, eles têm que apresentar, né? Por quê? Porque a compatibilização dos planos é quando você vê se o teu plano se encaixa no outro e fazer os ajustes. Identificar as ações idênticas. Quer dizer, se você tem ações que dois setores, dois departamentos acabaram apresentando por fazer, então, ó, uma ação idêntica é quando ela aparece em 2 ou mais planos e que exige 2 tipos de ajuste. Quais são os ajustes? Decidir qual dos coordenadores tem mais condições de implantar aquela ação, ou se a ação requer a participação de representante dos planos, ou aquela ação depende dos 2 setores para ser realizados, ou se elege um só para realizar aquilo. Ajustes nos cronogramas do plano de ação. Daí, claro, tu tem que, saiu aquela minha ação, ficou com o José, então eu tenho que readequar o meu plano de ação. Né? E da mesma maneira, o José que ficou com a ação, agora, essa ação não é só mais para ele, mas essa ação vai refletir no setor, um par dele, né, um outro setor, então ele vai ter que adaptar também aquela ação para ajudar aquele outro setor. Assegurar recursos para as ações. Essa etapa funciona como um filtro, pois será avaliado os objetivos e as estratégias no ponto de vista financeiro. Quando se trata do plano tático abrangente, não há necessidade de apresentar orçamento detalhado. Trata-se de trabalhar com grandes números que permite avaliar a viabilidade dos objetivos propostos, né? Então, é importante fazer as perguntas: quanto custa a implantação dessa ação? Se temos ou podemos captar esses recursos? Foi o que eu falei sobre aquelas 3 filiais, né? 3 ou 4 filiais. Então, quanto que vai custar tudo? Ah, então ele chuta? Não, ele não chuta. Ele tem que fazer um levantamento prévio de funcionários. Cada setor vai ter que ter quantos funcionários, cada unidade vai ter quantos funcionários. Bom, quanto que se paga para cada funcionário? Quais os níveis, né? Levando em conta que tem que considerar o salário regional, da região. Se calcula pessoa, se calcula aluguel, se calcula o próprio estoque, se é loja, né? Quanto que vai precisar de estoque? Então, assim, daí deu um montante. Daí, se no plano tático é a implantação de quatro filiais, então tu vai colocar lá, daí vai depender do teu plano. Se é do RH, o RH vai botar o total de pessoas. Não vai colocar, 3 secretárias vai ter tanto, 2 gerentes vai ter tanto, mas não sei quantos vendedores é tanto. Não, ele faz um macro. Mais detalhado vai ser no plano operacional do supervisor de RH, que vai lá contratar, que vai lá operacionalizar isso, que vai contratar uma agência de captação de mão de obra, né? Então, no tático, vai estar o valor X. E aí, essa ação da contratação é uma vez só? O valor é uma vez só? Não, é salário. Salário é permanente. Enquanto tiver aquela loja com aquele número de funcionários, hoje o salário é tanto. Então, vai ser um valor de tanto,
né? Então, já a questão, que nem, se for aluguel, se for aluguel, a mesma maneira, ele, olha, vai se gastar mensalmente 100 mil reais em aluguel. Porque lá na cidade de Florianópolis, o aluguel está 30 mil reais, já lá em Uruguaiana é um aluguel de 7 mil reais, mas lá não sei aonde, no final deu lá 100 mil reais. Ele não precisa detalhar que em Florianópolis a média do aluguel é tanto e tal, ele vai botar lá 100 mil reais. Depois, para o operacional, é que vai se desmembrar mais isso aí. E isso que é assegurar os valores. Por quê? Porque tu vai somar lá os 100 mil, vai somar lá mais os tanto de salário, tanto de estoque, né? Tanto de estrutura, que é organizar salas, fazer divisórias, comprar materiais e blá, 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 é tanto. Ele só vai botar o grosso, daí diz assim, olha, para implantar 4 filiais, hoje vai custar 500 mil reais. Aí o setor financeiro já tem como ter uma ideia, dizer, vai funcionar, não vai funcionar, vou conseguir esse dinheiro, não vou conseguir esse dinheiro. Né? Se você não colocar isso, o que acontece? Ai, que legal, vamos abrir 4 filiais. E aí, não tem dinheiro, fica, pois é, você diz, olha, a gente precisa fazer uma pesquisa de mercado. Tá, mas e quanto é que custa uma pesquisa de mercado? Hoje, se a gente contratar uma empresa lá, vai custar 10 mil reais. Não, 10 mil reais é muito caro. Então, isso aqui nós não vamos fazer. Sim, no meio do processo. Então, não dá para ser no meio do processo. Tem que se decidir antes. Está dentro lá da parte de marketing lá, ele precisa de 50 mil reais para fazer as pesquisas, ele só vai botar 50 mil agora. Se Florianópolis custa 10, se Uruguaiana custa 2, aí ele vai se virar com aqueles 50 mil, né? Então, quanto custa a ação, se temos e como podemos captar. O objetivo viável é a intersecção entre o que se quer com o que se pode fazer. Quando tu não põe valores, tu não põe dinheiro, quanto que vai custar aquela ação, gente, é muito arriscado de não acontecer. E aí tu corta, isso não se faz, isso também não vai se fazer. No final, você não vai atingir os objetivos, porque aquelas ações que você tinha definido, elas são importantes para fazer acontecer. Então, se elas não podem ser realizadas, então, provavelmente, tu não vai chegar com êxito no final, né, atingindo aquilo que tu está buscando. Bom, eu não tenho esse dinheiro. Bom, volta-se para uma discussão. Se reformula esses planos de ação para a realidade. Por isso que ele o objetivo viável é aquele que é a intersecção, né, entre o que se quer e o que se pode fazer. Não tem como pagar uma empresa para fazer pesquisa de mercado. Bom, como é que eu posso fazer? Eu mesmo posso fazer, eu pego 2 dos vendedores aqui, nós vamos lá, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos mapear quem são as empresas, enfim. Pode fazer de uma outra maneira, mas você sabe que não pode fazer pesquisa de mercado. A pior coisa é, não, tudo é muito bonito, legal, chega na hora, não pode ser feito. Aprovação formal do planejamento estratégico. Formulado o planejamento estratégico e o plano de ação com os recursos para sua implantação assegurados, é recomendável que seja feita uma aprovação formal para que ali as informações contidas tenham validade em todos os níveis da empresa e os recursos garantidos para implantá-los. Então, é muito importante ter estratégia, mas no mundo de hoje é mais importante fazer a estratégia acontecer. Né? Então, se você vai fazer uma aprovação formal, ela compromete muito, muito mais as pessoas, né? E todos vão saber aonde que a empresa quer chegar, né? E como eu sempre digo, claro, com os seus devidos níveis, né? Com os seus devidos níveis.
Quer dizer, você fez a pessoa, os gerentes se reuniram com seus diretores, ou só é um diretor e seus gerentes se reuniram, discutiram, criaram seus objetivos estratégicos, depois os gerentes se reuniram com seus supervisores, criaram os objetivos táticos e fizeram os planos de ação, depois os supervisores se reuniram com seus funcionários e fizeram os planos operacionais, os planos de ação operacionais, né? E o que acontece? Cada vez que você vai descendo um nível de liderança, a informação, ela é mais focada no realizável, né? Mas é importante aquele que ajudou a fazer o plano de ação operacional enxergar o plano tático e enxergar o planejamento estratégico. Como eu sempre digo, com a devida análise sobre aquilo que se pode passar para o funcionário. Mas ele está muito mais comprometido, porque ele sabe que aquele pedacinho que ele vai fazer, o resultado é lá na frente, aonde a empresa quer chegar, né? Então, por que estão procurando outros lugares? Será que vão fechar e vão se mudar? Vão se mudar, não, a empresa quer fazer filiais, onde você pode ser uma pessoa que seja promovida para ir para uma filial, mas se eu não falar nada, as pessoas podem pensar que a empresa vai fechar naquela cidade e vai querer abrir em outra cidade. Então, tira completamente a vontade de trabalhar pensando que a empresa vai fechar, e a empresa lá querendo gás do seu funcionário para alavancar esse objetivo, e não tem como. Por quê? Porque falta de informação. E aí, se recomenda fazer um evento, né? Um evento de lançamento. Se a intenção da empresa é o sucesso, é necessário que ela informe a todos os seus funcionários como pretende alcançar esse sucesso. Cabe à diretoria da empresa decidir qual o grau de abertura mais conveniente e estratégico para a divulgação do plano, né? Então, só deixa eu ver aqui. Tem um monte de... não se preocupe se algum competidor começa a imitar seus métodos, enquanto que ele estiver seguindo seus passos, não poderá ultrapassá-los. Esse ditado é no sentido de que você quer esconder tudo, né, e aí você não consegue nem seus funcionários como aliados, porque você está escondendo tudo. Né? Vocês viram lá naquela empresa do simpósio da terça-feira, quando o cara disse assim, não, as dobraduras estão no nosso site, se alguém quer fazer que nem a gente faz, pode fazer, não tem problema nenhum, podem copiar. Quer dizer, até o segredo não está na dobradura, está também no material que ele utiliza. Se fosse tudo tão simples assim, né? Claro que ele domina outra coisa além da dobradura, né? Mas o que acontece? Se assim, se ele se fechasse, iam achar que o segredo está na dobradura, e não é na dobradura, né? Enfim, está em outros, em toda a técnica, toda a tecnologia implantada naquele papel, implantada na colagem, enfim. É isso, enquanto que tem gente me imitando, ele não está passando por mim, mas no momento em que ele, fizer muito mais coisas inovadoras que eu, aí sim, aí eu vou atrás dele, né? Alguma pergunta, gente? Algumas sugestões, comece com um grande evento para lançar o plano estratégico. A Dana, da Álvaros, em Gravataí, em 95, reuniu 600 funcionários, e não só em 95, era uma tradição da Dana, no auditório do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, e repetiu em São Paulo com a presença de toda a diretoria da empresa para divulgar o planejamento estratégico. Né? Por quê? Porque as pessoas se sentem mais valorizadas quando elas são convidadas a compartilhar, né, o planejamento da organização. Elas se sentem valorizadas, né? Segure a liderança do processo. Para vocês terem uma ideia,
Quando eu trabalhava na rede Peugeot, é concessionária, né, ela revende o veículo da montadora, né, mas a concessionária não é da montadora, né, ela é uma empresa independente. Mas quando eles lançavam um veículo novo, ou alguma coisa, não, veículo, né, uma vez por ano, mais ou menos, e não só um veículo, algumas mudanças em algumas marcas, alguns tipos de carro, né, eles faziam convenção só para os vendedores, depois só para os gestores das concessionárias, para os proprietários. Como eu trabalhava na área da qualidade, eles reuniam todos da qualidade. Então, a gente se conhecia pessoas de todas as concessionárias do Brasil, e o que eles faziam? Eles, daí, como era segmentado por área, né, então eles já aproveitavam e mostravam os resultados das pesquisas de qualidade, né, e vários outros resultados, e depois iam mostrar qual era o planejamento para os próximos anos, né? E aí, na área da qualidade, quantos menos reclamações, quanto menos não sei o quê, mostravam o produto que eles estavam lançando, as mudanças, as melhorias, quer dizer, professor, mas tem que ter dinheiro para isso, mas é verdade, isso é investimento, porque a pessoa se sente valorizada, né, você faz uma integração, ela se sente fazendo parte daquela montadora da qual ela não é paga, ela é paga pela concessionária, mas a montadora quer aquela pessoa sendo a sua representante, né, e assim outras organizações também fazem. Assegure a liderança do processo. Cabe ao principal executivo da empresa o papel do líder no processo de planejamento estratégico, assegurando a sua prioridade e continuidade. Isso também é muito importante, né? O gestor, o principal, o diretor, ou o superintendente, ou o nome que tiver, né? Ou o proprietário, ele tem que estar à frente disso. Mas ele não sabe falar em público, ele não gosta, ele tem vergonha e tal. Bom, aí o que ele faz? Ele dá umas palavrinhas e ele diz assim, fulano vai apresentar, mas ele falando e ele estando lá presente, não lá sentado numa mesa, mas sim lá se colocando na frente, ele está dizendo assim, eu sou, né, o maior aqui, né, o líder maior, e eu estou dizendo que esse é o nosso planejamento estratégico, esse é o nosso plano, e que nós vamos fazer isso. Porque se ele se omite disso, aí o que acontece? O que pode acontecer? O plano? Não, o plano não é do senhor Alberto. O plano lá é daquele do Marcos de vendas, ele que inventa esse monte de coisa, né? Você disse, não, tu acha que o Alberto vai querer, o doutor Alberto, aí é doutor já, né? Doutor Alberto vai querer isso? Não, por isso que ele não estava nem lá, ele no mínimo nem sabe ainda. E aí perdeu a credibilidade. Todo um trabalho acaba se perdendo porque o chefe maior não está lá para validar aquele projeto. Multiplica a liderança. É importante para a organização que tenha agentes multiplicadores que sejam líderes e formadores de opinião. Veja o que eu estou dizendo da Peugeot. Ela multiplica, né? Ela faz com que cada área, né, dentro da sua, cada integrante de uma concessionária dentro da sua área, seja um multiplicador dela dentro da concessionária, sem ela estando lá, né? E assim a gente tem que fazer com os nossos também. Então, pega esses líderes, pega esses supervisores e faz com que eles sejam os multiplicadores
dessa vontade de realizar esses objetivos. Eles têm que comprar ideia, e eles só vão comprar ideia se eles também fizerem parte desse processo, né? Mas não roubando as ideias deles, e depois intitulando como ideias da empresa, ou o gerente tal, parabéns, o plano de ação de vocês tiveram ideias muito boas. Não, foi a ideia do Zezinho, né? Então, isso é bem ao contrário, né? Quando se apossa de ideias, né, de sugestões sem a devida permissão, você não tem um agente multiplicador, você tem um agente que só vai gerar dano, né? Porque é uma pessoa extremamente insatisfeita, frustrada. Valorize a disciplina, o otimismo e a determinação. Com certeza, se não tiver disciplina, gente, não se consegue, porque você pode desistir a qualquer momento, surge uma ideia nova, não que o plano não seja imutável, claro que ele tem que mudar se surge uma oportunidade mais interessante, ou se houve uma diversidade que tem que se rever. Agora, mudar conforme a onda, assim, uma hora isso, outra hora aquilo, isso é falta de disciplina, falta de determinação. Mantenha o rumo. Crises e surpresas fazem parte do cenário. O importante é ter foco e manter o rumo, contornando os obstáculos. Não é qualquer turbulência que leva a nossa Randon a abandonar nosso plano estratégico. Alexandre Randon, que é filho do fundador da empresa, hoje ele é o vice-presidente do conselho, né? Então, Randon é uma empresa brasileira, gaúcha, né? Que enorme, tem várias empresas, e ó, não é qualquer turbulência que leva a Randon a abandonar o seu plano estratégico. Produz carrocerias e caminhão. Produz carroceria, peças específicas, né? Ela tem até uma parte que é de plantação de maçã, ela até exporta. Fala, Jonas. Não, professor, eu estou só ouvindo, só que eu acho que eu vi que a senhora falou Rondon e tentou assimilar com quem que trabalhava, por isso que eu respondi. Sim, carrocerias, mas ela também, ela tem uma parte das ações da Fras-le, tem várias, mais de 6 empresas. Bom, mantenha a equipe bem informada, utilizando os meios de comunicações mais aceitos pela cultura da sua empresa. Um exemplo de informação, não menosprezando os demais, mas que é muito comentado, é a própria Stara, né? Ela sempre deixa lá, ela informa diariamente, semanalmente, mensalmente os resultados. Pensei que alguém estava chamando. Por que ela faz isso? Isso é acompanhamento, né, gente? Isso é acompanhamento, é deixar bem informado. Não esqueça de comemorar todas as vitórias, mesmo as pequenas, além de reconhecer e premiar a equipe. Vale lembrar dos excelentes resultados alcançados pela Marco Polo, Elevador Sur, ao vincular seus programas de incentivo com os resultados obtidos no planejamento. Então, uma maneira de você estimular, né, a realização, a concretização dos objetivos é você amarrar no programas de incentivo nos resultados, né, para que mais uma coisa faça com que o pessoal corra atrás dos resultados. Para construir um futuro, as pessoas devem estar motivadas e capacitadas. Então, quando a gente fala em capacitação aqui, né, então, o planejamento estratégico eu estou como referência para o processo de capacitação e desenvolvimento. Capacitar quem? Para quê? Devem ser perguntas iniciais. Cuidar para não fazer um treinamento só porque existe verba. Né? Então, é muito importante na parte de recursos humanos, né, essa tomada de levantamento, mas também saber os objetivos da organização. Né? Se por exemplo,
voltando aquelas quatro filiais, né? Que tipo de capacitação vai ser necessário dar para essas pessoas novas que estão sendo contratadas? Bom, daí você tem lá a descrição de cargos, né, e as competências que as pessoas têm que ter, e ao contratar, você vai vendo, né, aonde que tá as suas deficiências, mas tem aquela capacitação, por exemplo, de conhecer o produto, de conhecer os processos da organização, né, tem tudo isso é o básico. Ah, não, mas ele já entra vendendo. Gente, a pessoa precisa conhecer a organização, precisa vir para a matriz, conhecer a matriz, entender a cultura da organização. Isso é muito importante, né? Então, isso tudo são, eu quero aumentar a produção. Então, para isso, muitas vezes, você não consegue produzir mais porque as pessoas não estão capacitadas. Bom, é aumentar a produção, melhorar a produtividade. Então, vamos lá na produção, vamos lá no gerente de produção ou industrial, o que está faltando? Está com problema, né? Em termos de processo mesmo, em termos de operacionais mesmo. Então, do planejamento também tem que ser contemplado as capacitações para atingir os objetivos. E não só capacitar porque tem verba, porque organizações de médio e grande porte, organizada, que tem ISO, que tem programas de qualidade, ele destina uma verba para o treinamento. Né? Ele destina 0,1, 0,2% sobre, por exemplo, o faturamento do ano anterior. E aí, então, o RH já sabe o quanto que isso significa. Ah, significa lá 50 mil, 100 mil reais, 200 mil reais para fazer treinamento. Porque, mas isso é muito dinheiro. Depende. Se você tem que mandar, por exemplo, um engenheiro seu para a Europa, para conhecer indústrias de ponta daquilo que você produz, isso custa quanto, por exemplo? Isso é treinamento. Fazer visita, fazer benchmarking, é treinamento. Às vezes você tem que mandar, eu me lembro, a Cotrijal faz muito disso, eles fazem, até como eles chamam, agora não me lembro mais, se algum aluno lembrar, pode interromper e falar. Eles fazem aquelas visitas nos Estados Unidos e em outros países, né, para visitar produtores, claro, aonde é interessante para eles, onde está ali, conhecer uma nova tecnologia, conhecer um novo manejo, né, e isso custa. Quem que vai planejar isso? Quem vai prever esse valor? A área de recursos humanos, provavelmente junto com a área de desenvolvimento de produto ou de produção. Se você quer escolher a curto prazo, plante cereal. Se quiser escolher a longo prazo, plante árvores frutíferas. Se você quer escolher para sempre, capacite as pessoas. Né? Então, dar treinamento, ela é uma coisa constante. Né? Ela tem que estar sempre em movimento. Sempre as mesmas pessoas? Sempre a mesma coisa? Não. Por isso que a área de treinamento não é só repetir as mesmas coisas, é pensar em como que eu posso melhorar a minha equipe, a minha equipe é a minha organização, né? Como que eu posso melhorar a questão do administrativo? Como que eu posso melhorar a venda? Será que vendas está com toda há quanto tempo não fazem uma reciclagem? Vamos envolver os vendedores com os representantes, né, que tem uma diferença, tem representante e vendedor, o objetivo dos dois é vender, só que um é teu funcionário, o outro não, né, o outro é um CNPJ, como é que tu lida com isso? E tudo tem que ser previsto, né? E aí um exemplo de implantação e acompanhamento do planejamento estratégico, o quê? E esse é um cronograma do processo, gente.
como que você acompanha o teu planejamento estratégico, né? Como você se organiza do início ao fim. Aqui, um cronograma. Formulação dos planos. Bom, nós vamos... porque o planejamento estratégico ele tem que começar antes do período em que você quer dar o start, né? O início. Então, bom, normalmente o nosso planejamento estratégico é lançado no Natal, ou na janta, ou no almoço do final de ano para todos os funcionários. Beleza, então você vai fazer de trás para frente, quer dizer, quanto tempo a gente leva a fazer um planejamento? 2 meses? Já tem que se programar. Outubro começa o planejamento estratégico. Então, formulação dos planos. Todo outubro, de 1º a 30 de outubro. Ou de 1º de outubro a 10 de novembro. Aprovação formal. Porque ali também tem vários ajustes. Então, deu 10 de novembro, então, 11 de novembro os ajustes até 20 de novembro. Ou até 11 de novembro até 30 de novembro. Evento do planejamento. Vamos fazer a festa de final de ano no dia 20 de dezembro, o evento de lançamento. Então, 30 de novembro, o plano tem que estar pronto. 20, então, em 20 dias, organização da apresentação, organizar o evento em si, tudo que tiver que ajustar vai ser feito ali. Agora, as reuniões mensais de acompanhamento do plano estratégico e dos planos de ação. Como é que vai ser feito esse acompanhamento? Gente, lá, vocês fizeram lá os indicadores não é para estar só lá, é para ser visto todo mês. Opa, aqui estava previsto todo mês, isso já no tático, ali vai ter, no estratégico é por ano, por exemplo. Daí no ano, o ano é para ter um faturamento de 2 milhões. Bom, eu comecei com 1 milhão, como que cada mês do ano vai contribuir para ter 2 milhões no final do ano? Isso é tático. Como é que vai ser as reuniões? Todos os dias 15 do mês. Todo dia 2 do mês. Aqui que vai ser colocado. Atualização do plano anual. Bom, esse plano é para 5 anos, mas anualmente nós vamos verificar, né, fazer todos os passos de novo, e aquilo que é para continuar, deve continuar, porque o nosso objetivo é o mesmo. No entanto, temos que fazer uns ajustes, apareceu uma oportunidade que antes não existia, ou apareceu uma ameaça muito grande, um concorrente lá fez o sei lá o quê, e aí a gente vai ter que reajustar o nosso planejamento. Então, atualização anual do plano, formulação de novos planos de ação, quer dizer, de repente, naquele ano já terminou alguns planos de ação mais operacionais, ou táticos, e aí já são outros planos para continuar com os objetivos a longo prazo. É aqui, então, por que é importante o cronograma? E eu vou exigir de vocês isso numa atividade. Por que é importante o cronograma? Gente, aquilo que não é controlado se perde, vocês podem ter certeza disso. Então, vocês têm que como se diz, controlar, né, se verificar, assim, opa, mas é essa data aqui. Depois que você divulga isso e que cada um já sabe, por exemplo, os gerentes sabem que todo dia 15 vai ter reunião sobre os resultados, vai se trabalhar para isso. Dia 15 tem que estar prontos os resultados, tem que estarem tabulados, e, enfim, né, na atualização, sabem que a atualização vai ser feita em 15 de novembro até 15 de outubro até 15 de novembro. Então, todo mundo já se organiza. Agora, se você não tem data, o que você vai cobrar?
Tu não tem que cobrar. Dizer assim, não, mas por que tu não fez? Por que tu não está acompanhando os indicadores? Não, eu acompanho do meu jeito, não existe nenhuma regra, porque assim, né, gente, principalmente, se a gente não está atingindo os resultados, você vai arranjar justificativa. Isso é fatal. Faz parte de nós, faz parte do ser humano, né? Então, se você não definiu lá para a tua equipe que todo dia 15 tem que ter o resultado do mês e deixa solto, tu pergunta, vocês estão acompanhando? Sim, como vocês estão acompanhando? Sei lá, a gente pega às vezes dia tal, às vezes, mas tá tudo em cima, tá tudo em cima o quê? Né? Não existe uma organização. Lembra lá, disciplina? Onde é que tá? Tem que ter, opa. Aqui. Valorize a disciplina, o otimismo e a determinação, né? Tem que ter disciplina, gente, não, senão cai por terra. A mesma coisa é, se você não tem datas, e essas datas não são conhecidas, só você estipulou, como é que você pode botar dentro de uma gaveta e ninguém vai poder cobrar nada, porque ninguém sabe datas, ninguém, né? Agora, se você divulgou as datas, até você se obriga a fazer, porque pode alguém te cobrar, né? Bom, então aí como é que eu monto o plano de ação? A gente usa a ferramenta 5W2Hs. Eu sei que essa ferramenta já é conhecida de muitos aí, né? Que já fizeram a gestão da qualidade, eu já expliquei passo a passo. Com essa ferramenta, eu tinha um trabalho em outra disciplina com a senhora, arrumei todos os meus balcões aqui em casa, de comida, tudo com potinho, com os nomes. Até hoje está organizado. Mas isso é o 5S, né? Não é o 5W, mas Verdade, foi através do 5W. Vocês usaram o 5W para implantar os 5S. Verdade, exato. E está mantendo ainda, Jonas? Mantendo. Parabéns. Isso é legal. Legal. Bom, essa ferramenta, então, gente, ela é a mais completa para se fazer um plano, né? Não, ela é obrigatória usar? Não, mas ela é a mais completa. A gente não consegue ver outros. Tem 5W, 3Hs agora já. Enfim, eles só vão melhorando mais a ferramenta, né? Então, o que ela quer dizer? Porque são palavras em inglês, né? Então, qual ação vai ser desenvolvida, quando a ação será realizada, como foi definida essa solução, né? Qual é o resultado esperado, por que ela é importante? Então, o que ela vai fazer, que ação, quando essa ação vai ser realizada, por que essa ação é importante? Porque se você não tiver uma boa justificativa para fazer o quê, é porque esse o quê está equivocado. Tem que fazer isso. Tá, por quê? Porque é importante. Não, mas é importante por quê? E não tem um porquê com um grau de importância devida, ela está equivocada. Então, ali já mata o teu o quê. Mata no sentido assim, de que tu tem que reformular, né? Aonde? Onde a ação será desenvolvida? Qual é a abrangência? Onde que a ação vai ser desenvolvida? Dentro da empresa? Dentro de um setor? Dentro de uma cidade? No estado? Aonde que ela vai ser desenvolvida? Quem será o responsável pela sua implantação? Aqui tem sempre uns equívocos, né? Quem será responsável pela sua implantação? Quem vai fazer a ação?
né? Não é o diretor, é quem vai fazer, que nem uma pesquisa de mercado, não é o diretor de marketing que vai fazer a pesquisa de mercado, mas é o diretor de marketing que vai pensar, né? Mas depois ele vai lá dizer lá pro José, ó, José, você vai fazer isso, tal, vai tabular, depois tu me traz o resultado. Então, quem é o responsável pela ação? O José. Quem é responsável pelo plano de pesquisa de mercado? O diretor, ou o gerente de vendas, ou comercial, ou de marketing. Como? Como a ação vai ser implementada? Os passos da ação. Aqui também as pessoas confundem. Ah, fazer uma pesquisa. Não, e o como. Então, isso é o que também. Às vezes as pessoas repetem o como com o que e o como. Não, como que vai ser essa pesquisa? Ah, vai ser demarcada uma área aonde a empresa quer, vamos supor, uma loja quer abranger um raio X, né? Um raio de abrangência. Então, é ali que eu vou fazer a pesquisa. Ah, quando, enfim, bom, demarcar um raio de abrangência da loja. Nesse raio, né, vai fazer o que nessa pesquisa? Não sei, pode fazer inúmeras coisas. Montar a pesquisa sobre não sei o que. Depois, nos dias, em 10 dias, coletar as informações. Tabular, em 2 dias fazer a tabulação e resultado. E isso é o como fazer. É o como realmente você vai fazer. E eu botei data, mas botou data, é o quando, professora. Não, aqui é a data da coleta de dados, o quando é quando que essa ação de realizar a pesquisa vai ser, começa em 1º de fevereiro e termina em 15 de março. Esse é o prazo para ser feita a pesquisa. E depois no como é como vai ser feita a pesquisa. E o quanto que vai custar isso? Ah, mas é o José que vai fazer essa pesquisa, ele é funcionário, ele é da área de marketing, sim, ele vai para outra cidade, ele não vai ter transporte, ele não tem hotel, ele não tem alimentação, tudo isso tem que ser computado, até se ele vai ganhar 25%, né, porque ele está em outra cidade, alguma coisa assim, tudo que a lei exige vai ter que ser pago para ele, além das suas despesas, né, porque você deslocou um funcionário, ele pode estar fazendo a mesma coisa, que é da responsabilidade dele de pesquisa, porém ele está fazendo em outro lugar. Então, quanto que vai custar o Mário por esses 15 dias, 20 dias? E aqui eu tenho exemplos, então, de planilha de 5W2Hs. Cada um, gente, faz de uma maneira. Eu peguei isso aqui da internet, tá? Então, assim, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Primeiro, até esse não vai ser o primeiro a gente analisar. Vamos pegar esse aqui, ó. Tem que ter cabeçalho. Uma planilha de plano de ação tem que ter cabeçalho. É a plano de ação do quê? Então, olha aqui, ó. Plano de ação, solicitar consultoria em produtividade. Qual é a data? De 3 de janeiro a 1º de março. Previsão, data previsão. Responsável, setor administrativo financeiro. Data realizada. Ó, aqui ele fez uma previsão e aqui é a data que ele realizou. Qual era o objetivo? Facilitar significativamente o registro de dados e extração de relatórios para avaliação de indicadores e gestão administrativo-financeira. Nossa, que viagem. Eu digo assim do exemplo, né? Mas o que eu... aqui, ó, data de previsão e data realizada, aqui você não precisa colocar isso, você pode colocar a data em que o plano foi realizado, montado. Né? Depois eu vou mostrar para vocês. O setor administrativo financeiro, pode ser setor ou pode botar, correto ainda, é o responsável por esse plano de ação.
Esse plano de ação aqui foi responsável, foi lá o supervisor administrativo financeiro. Então, o que? Solicitar proposta de valor em produtividade. Vejam, o que é uma ação? Se a ação é verbo, tem que estar no verbo. Aqui é o verbo infinitivo, onde termina em R. Solicitar, avaliar, adquirir, comprar. Aqui está errado, ó. Decisão, proposta adequada. Hoje, onde é que está meu mouse? Aqui, decidir quanto à proposta adequada. Mas vamos lá, solicitar a proposta. Por quê? Por que tem que solicitar uma proposta de valor de produtividade? Por quê? Necessário otimizar a produtividade, facilitar os registros e eliminar o retrabalho. Ele está justificando a importância de ter uma consultoria, ó, consultoria em produtividade. Mas aqui as propostas, né? Aqui não é solicitar uma consultoria, aqui é solicitar as propostas, porque para eu conseguir uma consultoria, eu tenho que primeiro ver as propostas que as empresas me oferecem quanto ao trabalho delas de consultoria. Depois eu avalio a proposta, depois eu decido sobre a proposta de consultoria. Aí as pessoas confundem e colocam solicitar consultoria em produtividade e colocam aqui solicitar consultoria em produtividade. Não, não é o objetivo aqui. Aqui é a ação para atingir o objetivo. Bom, aqui está explicado já expliquei. Onde? No escritório administrativo financeiro. Ele vai pegar o telefone e vai ligar, por isso que diz aonde que vai ser feita a solicitação da proposta. No escritório. A consultoria pode ser que seja feita em toda a empresa, mas para pedir a proposta, dentro do escritório já é o suficiente. Quem? O analista. Aqui você, se está na tua empresa, põe o analista Raquel, porque a Raquel existe. É muito mais comprometedor botar o nome da pessoa do que botar uma função, porque se existem 2 analistas, é a Raquel ou é o Pedro? Ah, tanto faz. Não, não é tanto faz. Alguém tem que fazer. Ou é a Raquel, ou é o Pedro. Quando? Em 3 de janeiro. Vejam que aqui não está me dando um prazo de 3 a 4 de janeiro. Dia 3 de janeiro tem que ser feita a solicitação das propostas. Como? Como vai ser feita essa solicitação das propostas? Pesquisas em sites especializados. Então, a Raquel vai entrar na internet, vai procurar empresas de consultoria, vai pegar o telefone, vai ligar e solicitar uma proposta. Quanto custa? Varia de 100 a R$1.000 cada solicitação. Aí, né, vai depender da empresa. A empresa, para fazer uma proposta, ela não diz assim, não, eu normalmente cobro R$100 para fazer uma proposta. Ela tem que entrar na tua empresa. Para fazer uma consultoria, ela tem que... Imagine uma consultoria fazer na Stara, né, sobre produtividade, e uma consultoria fazer numa empresa pequena, que faz de uma oficina mecânica. É completamente diferente. Então, por isso que pode ser de 100 a R$1.000 cada solicitação. Avaliar as propostas é outra ação. Por que é importante avaliar as propostas? Para identificar o que faltou ser comunicado e tirar dúvidas para prosseguir. Aonde? Na sala de reuniões. Bom, a proposta vai ser apresentada para a equipe, depois de que as propostas vieram, né? E para a equipe de gestores. Quem vai avaliar essas propostas? A analista e o gestor. Bom, aqui, no caso, só são 2 pessoas que são responsáveis por avaliar essas propostas. Até 10 de janeiro tem que ter a proposta aprovada. Por que até 10 de janeiro? Porque eles podem aprovar no dia 9, podem aprovar no dia 5, vai depender de quando que vierem as propostas. Mas até dia 10 deve ter tido uma
decisão, tomado uma decisão. Como? Via chamada de vídeo presencial e consulta do material recebido. Quer dizer, você chama os consultores para tirar as dúvidas e mais o material recebido você consegue fazer a leitura dessas propostas das propostas, né? Tirar qualquer dúvida. Estimado, qual é o valor estimado no início? Quer dizer, o seguinte, qual é o valor de avaliar essas propostas? Essas propostas já foram enviadas, então eu já tenho que pagar elas, aí vai depender de qual que eu consegui chamar, né, e que se propuseram a fazer uma proposta. Decisão da proposta, ó, não é decisão, é decidir a proposta mais adequada. Por quê? Para identificar a solução que atende todas as necessidades da gestão. Na sala de reuniões, de novo, o analista e o gestor, até o dia 17, quer dizer, entre o dia 10 e 17, eles já ouviram os consultores, já leram as propostas e agora eles têm que tomar uma decisão. A avaliação da metodologia, como? Avaliando a metodologia, registro, precedentes do melhor, no caso aqui sumiu, né, que tem a... Mas, enfim, vocês entendem como é que é, por isso que ela é completa, ó. Ela te deixa amarrado, ela não te dá margem para você não cumprir data, não dizer quem é o responsável, não dizer em que local, né, e por que é importante. Então, um outro exemplo aqui. Serviço de apoio logístico, setor. Objetivo, reduzir os custos internos de geração de fotocópias em 30%. Bom, reduzir custos internos de geração de fotocópias, aqui a gente já está vendo que é um plano mais ou menos operacional, né? No máximo tático, se o consumo de fotocópias é muito grande. Quem é o responsável? O João. Já vejam que já tem um nome aqui. É o João e pronto. Qual é o prazo do João? 30/7. Até 30/7 de 2014, o João deve ter feito executado esse plano de ação. E o que é aqui, ó? Que reavaliação de contratos e negociação de fornecedores. É reavaliar os contratos e negociação com fornecedores. Quem vai fazer? A Joana. Mas como que o responsável é o João e a Joana que vai fazer? O João é responsável por atingir esse objetivo. Não quer dizer que é ele que vai fazer a reavaliação dos contratos. Por quê? Porque deve ter várias outras ações aqui para reduzir as fotocópias, não só essa. E é a Joana, na função dela, que trabalha com os contratos. Então, é ela. Até 10/7, quando, né? Até 10/7, onde? Em nossa empresa e nos fornecedores. Quer dizer o quê? Que a Joana pode fazer negociação na empresa, como também pode visitar fornecedores. Por quê? Há suspeitas de cláusulas de desconto por volume não estarem compatíveis com o mercado. Tu vê, ó. Como vai ser isso? Comparando com outros contratos e pesquisa junto a fornecedores alternativos. É assim que ela vai reavaliar os contratos, comparando entre a pesquisa que ela fez e em outros fornecedores. Qual é o custo desta ação de reavaliar os contratos? R$2.000. Senhora, mas, bom, foi o que foi estipulado aqui, né? Pode ser que essas empresas não ficam na cidade, aonde está localizada a instituição, e ela vai ter que viajar, por exemplo, né? Agora vamos para a primeira aqui. Porque, ó, avaliação de ruídos, esse aqui é o objetivo, ou meta. Avaliação de ruídos para PPRA. O quê? Avaliação de funções por conversas com os empregados. Por que tem que fazer uma avaliação de funções por conversas
Ninguém entende mais sobre o processo de trabalho do que o trabalhador. Ah, então, como você vai avaliar o ruído para o PPRA, que é uma questão de segurança do trabalho? Primeiro tem que ouvir as funções, avaliar as funções de cada um através dos funcionários. Veja como está mal escrito isso, né? Tu tem que ouvir o funcionário para dizer assim, o que tu faz? Ah, eu faço isso. Ah, tá. Por que tu pergunta para o funcionário? Porque ninguém mais entende sobre o processo do que o próprio trabalhador. Como que vai fazer isso? Criar planilha com perguntas a serem feitas ao trabalhador a ser entrevistado. Aonde tu vai fazer isso? No lixamento 1, no setor de lixamento 1. Quem vai fazer isso? O técnico de segurança. Em 30 de junho. Quanto? 2 horas de trabalho, R$29. Vai custar para esse técnico de segurança, vai custar para a empresa 2 horas desse técnico de segurança que custa R$29. E aqui está o status, ó, realizado. Em verdinho, quer dizer, ele já realizou essa atividade. Essa etapa, né? Avaliar os indicadores de exames ocupacionais. Por que é importante avaliar os indicadores? Muitas vezes o resultado dos exames pode indicar que se está havendo uma perda auditiva ou se o ambiente está com muito risco controlado, com o risco controlado. Como tu vai fazer isso? Conversar com o médico responsável pelos exames para saber onde estão os exames que foram feitos. Então, isso não é lá na empresa, ó. Aonde é que tu vai fazer essa avaliação dos indicadores? Na clínica Nestor Medic do centro. Quem que vai fazer isso? O doutor Antônio Queixó Duro. Enfim, e assim por diante. Então, aqui eu coloquei um modelo de planilha de plano de ação. Qual é a empresa? Qual é o departamento que o plano está tratando? Quem é o responsável? A data. Aqui tu pode botar a data, prazo de término, ou simplesmente a data em que esse plano foi criado. Ah, foi criado em 19 de abril de 2021. É óbvio que para baixo é tudo a partir do dia 19 de abril, né? E qual é o objetivo, o meta que quer se atingir, né? Então, o que, o porquê, por que o que e o porquê tem que estar perto? Porque o que é a ação e o porquê é a justificativa da ação. Então, se tu põe o porquê lá no final, opa, tá faltando o quê, daí o porquê lá no final, daí tu diz, sei lá, escovar os dentes. Como? Pegando a pasta, a escova, não sei o que, aonde? Ah, no banheiro de casa. Quem? É óbvio, o quem vai escovar os dentes. Quando? Toda manhã, né? Quanto vai custar? Vai custar R$20 o mês. Por quê? Porque o quê? Porque escovar os dentes. Porque escovar os dentes é importante para evitar cáries, em bom hálito, e faz parte da higiene, não sei o que, não sei o que. Tá. E se é um porquê que não justifica? Aí você já fez todo esse trabalho para depois dizer que, não justifica. E o status, ele não está no 5Ws, mas o status é em que pé que está? Foi realizado, está sendo realizado ou está atrasado. Que é aqui, ó. Realizado, não realizado, pendente, né? O pendente também pode ser no vermelho, e aqui está sendo realizado. Enfim, isso aí é uma coisa interna da empresa, né? Então, o plano de ação sempre será dos objetivos táticos ou operacionais, mas é importante aparecer o objetivo estratégico para mostrar que todos estão alinhados. Relembrando que depois do objetivo estratégico, é importante estabelecer indicadores que irá servir para acompanhar o desenvolvimento dos objetivos, principalmente porque ele é a longo prazo.
Se não houver uma ferramenta de acompanhamento, é fácil se desviar e não atingir os objetivos. Né? Então, da mesma forma, os objetivos táticos e operacionais precisam ser acompanhados, que é a última etapa, né? Que é acompanhamento de tudo, que a gente vai ver em outra aula. Então, aqui um exemplo de uma empresa fictícia. Ó, estilo moda feminina. Missão: oferecer ao público feminino produtos de qualidade, sempre acompanhando a tendência da moda, com preço justo e com bom atendimento. Visão: ser a empresa de referência na cidade de Marau, com reconhecimento dos nossos clientes e amigos, colaboradores, fornecedores, pela qualidade, comprometimento, relacionamento e segurança em um ambiente agradável. Principais princípios e valores. Aí eu entro no meu objetivo estratégico. Crescer 50% em faturamento, a loja estilo modas até 2025. Opa. Então, ela só tem um objetivo. Aqui, explicação, né? Foi escolhido esse objetivo porque é a maneira de atingir a visão, que é tornar-se referência na cidade. Foi feita uma análise do SWOT, o mercado está propício para aquisição, aquisição de produto, né? Se não aumentar as vendas, tem alguma coisa equivocada, como, por exemplo, estilo de roupa ofertado ou renda da população. Também temos sempre que pensar que a empresa precisa crescer, ela precisa sempre querer ir para a frente. Caso contrário, ficará estagnada e futuramente quebrar, né? Pois os concorrentes vão vir, né? Qual é o indicador utilizado para aquele objetivo? Aumentar o faturamento 50%. Eu fiz aqui mais claro para vocês entenderem, ó. O indicador em percentual ou indicador em dinheiro reais, tá? Opa. O atual. Bom, o faturamento atual eu só posso pegar de 2020, porque ele já está fechado, 2021 não está fechado ainda. Então, faturamento atual. O 100% do faturamento atual é de 1.800, 1.800.000. Eu quero crescer em 5 anos 50%. Ah, vou dividir por 10 em cada um, mas só um pouquinho. 2021 já começou. Eu estou fazendo meu planejamento e eu já estou em abril. Como é que eu vou achar que vou crescer os 10%? Bom, se em 10% eu crescer em 6 meses, por que eu vou botar 10% nos outros anos? Então, nos outros anos tem que crescer mais. Então, o que foi feito? 5% no primeiro ano. Aí aqui, se não me engano, 17%, se não me engano, não, aqui é 17%, aqui é 28%, mas por que, professora, que aumentou? Claro, porque tu tem que somar, porque tu quer 50% até 2025, quer dizer, eu quero aumentar 1.800, eu quero ir para 2.700 em 5 anos, então eu tenho que somar o percentual. No primeiro ano, em 2021, eu vou para 1.890, eu aumento 90 mil reais. Em 2022, eu aumento mais tanto, os 17%, os 28%, os 39%, aqui eu aumentei acho que 11%, 11%. Aqui é 12%, mais os 5% dá os 17%. Aqui eu aumentei 12% mais os 17%, não, 11% mais os 17% vai me dar 28%. Aqui 11% mais os 28% vai dar 39%. E aqui os 50%. Qual foi a estratégia escolhida? Desenvolvimento de diversificação. Como é que eu vou aumentar isso aqui? Utilizando a estratégia de diversificação. A de diversificação é crescer com diversificação de produto e diversificação pode ser de cliente também. Então, quais são os objetivos táticos? Eu tive um objetivo, desse um objetivo vai sempre surgir no mínimo 2 táticos. Então, qual foi os táticos? Ofertar a linha de roupas plus size até julho de 2021. Opa, eu estou diversificando os meus produtos, certo?
porque eu não oferecia plus size. Agora eu vou oferecer, então eu estou diversificando. 20% do faturamento ao ano com vendas online até dezembro de 2025. Aqui eu estou diversificando o meu mercado. Eu estou aumentando, eu estou ampliando, porque vendas online não me limita só na cidade de Marau. Eu estou abrindo para mais lugares, né? Então, para cada objetivo tático é necessário fazer um plano de ação, pois para cada plano terão ações que são específicas para que o objetivo traçado, a fim de que seja realizado no período definido. E aqui está o plano de ação. Então, empresa estilo moda feminina, responsável, Maria de Lourdes, a proprietária. Qual é o setor que vai desenvolver esse objetivo tático? Setor de vendas. Objetivo tático, ofertar a linha de roupas plus size até setembro de 2021. Qual é a data do plano? Ou o que vai começar? 5 de maio. O que vai fazer contato com como que eu vou fazer esse objetivo tático, oferecer as linhas de roupas plus size? Primeiro é fazer um contato com fábricas já parceiras para fazer um estudo da coleção do tamanho plus size. Por quê? Para a loja manter a mesma linha de estilo que já vem atuando. Quer dizer, se ela vai fazer com os mesmos fornecedores, ela já conhece esse fornecedor, então ela já conhece o estilo. Como? Ligando para os representantes e marcando uma visita. Aonde? Quando? Até 20/5, aonde? Na loja. Quem vai fazer? A Maria de Lourdes. No caso, aqui é a Maria de Lourdes mesmo que vai fazer, porque ela é responsável por vendas, é uma loja. Não tem tanta gente assim, né? Qual é o custo? Isso não custa nada. Então, não custa nada fazer essa ação. Segunda ação para aquele objetivo, fazer contato com fábricas especializadas em plus size que ainda não são parceiras, para conhecer, né? Vamos conhecer outros. Por quê? Para conhecer o trabalho de fornecedores que ainda não trabalham na loja e são especialistas. Como vai fazer isso? Ligando para os representantes e marcando uma visita, e aqui, então, também não tem custo. Escolher as peças e fazer o pedido da coleção outono-inverno. Opa, inverno e não inverso. Aqui eu ratei feio. Inverno. Também essas letrinhas pequenininhas. Por quê? Para começar a ofertar as roupas logo que passar o verão. Então, já tem que fazer os pedidos, daí aqui definindo o fornecedor, fazendo os pedidos, até 30/6. Maria de Lourdes, quanto que ela vai gastar? Até 20% sobre o que hoje é gasto com roupas normais da loja. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar um percentual sobre aquilo que foi vendido. É óbvio que se a gente tivesse faturamento, daria para se fazer isso. Mas ela estipulou 20%, por quê? Porque, como é um produto novo, tem um limite para gastar, né? E você tem que definir esse limite. Não, como é uma coisa nova, imagine se eu comprar tudo que eu tenho que sempre comprar e comprar mais. Então, vai me consumir todo o meu caixa, né? Meu fluxo de caixa. Então, eu tenho que tirar um pouco dos outros, reduzir um pouco da minha compra normal para colocar o plus size. Aí eu não tenho gasto a mais. Divulgar os novos produtos para que os clientes, por quê, né? Para que os clientes e a população da cidade saibam dos novos produtos. Como é que ela vai fazer essa divulgação? Divulgar pelo Facebook e Instagram. Até o dia 1º de setembro, e ela vai fazer essa divulgação na loja. Funcionária nova. Funciona, mas não tem nome aqui. Bom, mas tem que ver os outros planos de ação, né? Opa! Não há custos para quê? Para divulgação no Facebook. Confecção de folders para distribuição em locais frequentados pelo potencial público.
Aonde vai ser feito na gráfica, quem vai fazer essa ação? A Maria de Lourdes. Quanto que ela está prevendo gastar? R$1.000. Distribuição dos folders, quer dizer, não adianta só fazer os folders, eles têm que ser distribuídos. Onde é que eles vão ser distribuídos? Pelos restaurantes, salão de beleza, clínicas em geral. Quem vai fazer isso é a Maria de Lourdes. Não há custo para distribuição. Mas a Maria de Lourdes vai distribuir. Bom, se ela vai distribuir em restaurantes, salão de beleza e clínica, se a empresa é pequena, né, o proprietário faz de tudo, né? Ela vai em lugares conhecidos, né? Vai conversar, vai deixar lá o folderzinho, e assim nas outras casas também. Segunda ação, objetivo tático, 20% do faturamento com venda. Quem é o responsável? Maria de Lourdes. Agora, qual é o setor? O administrativo. Vendas online até 2022, aumentar 20% do faturamento com vendas online até 2022. O que tu vai, para fazer o faturamento de vendas online, o que tu tem que primeiro fazer? No caso dessa loja, é contratar uma funcionária para isso. Então, contratar uma funcionária para vendas online. Porque, devido ao grande volume de vendas, precisa de uma pessoa voltada a essa atividade. Como que vai ser feito? Contratar na agência de RH da cidade para que a mesma encaminhe candidatos do perfil desejado, assim ter uma assertividade maior, né? Deixar para quem tem competência, para me classificar os currículos, para eu já entrevistar realmente pessoas que têm o perfil que eu preciso. Até 31 de maio de 2021. Bom, para contratar a agência, aonde? Na agência de RH. Quem vai contratar uma agência? Contratar uma agência, não, aí tá errado, aqui é Maria de Lourdes que vai contratar. Não, a contratar uma agência é a Maria de Lourdes, mas a agência vai separar os currículos. Então, aqui, quem vai contratar é a Maria de Lourdes. Quanto que vai custar isso? R$1.000. Para quem? Para a agência conseguir os currículos melhores, né? Aí, realizar as entrevistas e fazer a contratação. Onde? Contratar a funcionária. Onde? É na empresa, que tá errado também. Tá errada a ordem aqui, ó. Onde? Na loja. Tem coisa aqui na loja. Também já. Maria de Lourdes. Quem vai contratar? Maria de Lourdes, quanto que vai custar? R$3.000. Salário, mais encargos sociais, mais 5% sobre as vendas. Outra ação ainda para isso? Sim, tem outra ação, que é o treinar a nova funcionária. É importante que a funcionária conheça os princípios e valores da loja, na prática, e O treinamento será por demonstração e prática. Como, né? O treinamento vai ser por demonstração e prática. Quando? Até dia 30/6 ela tem que estar treinada. Aonde ela vai ser treinada? Na loja. Por quem que ela vai ser treinada? Não vai ser treinada pela Maria de Lourdes, vai ser treinada pela gerente da loja, que é a Jéssica. Treinamento não tem custo. Agora, o terceiro, desenvolvimento dos procedimentos para divulgação e contato e entrega das vendas. Como essa venda online é uma novidade na loja, ela tem que ter um procedimento, um processo, um fluxo. Então, tem que desenvolver esse fluxo. Então, por que é importante desenvolver procedimentos para divulgação? E contato e entrega das vendas, né? É importante que os procedimentos sejam padronizados para que não ocorra problema nas vendas. Você está falando de um cliente que você não está vendo, que você tem que... Como é que fica essa questão da entrega, pedidos, né? Uma possível devolução, como é que se faz, quais são os trâmites, o próprio estoque, né? Vendas ali presenciais está vendendo e eu estou vendendo a mesma blusa online. Como é que faz?
Como que vai ser feito? Desenvolvendo um manual de procedimentos. Até quando? Até 30 de agosto, na loja, pela Maria de Lourdes, e não há custo para fazer o manual de procedimentos. Certo, pessoal? Dúvidas, perguntas? Isso é um plano de ação, tá? Isso aí vocês, depois aqui, então, tem a atividade, né? Deixa eu sair daqui. Esse é o plano de ação que eu estava em dúvida naquele trabalho referente à empresa, lembra, prof, que eu te questionei no privado? A senhora falou que não era para ser feito plano de ação agora. Ah, sim, porque era depois, né? É isso aí. Que era a execução, né, do objetivo. Isso aí. Né? Isso aí. Então, quando você faz esse plano de ação, você pode colocar o status ali, mas mesmo assim, na aula que vem, não na aula que vem, porque é prova, mas depois, a gente ainda vai ver que o próprio plano de ação tem indicadores que ele tem que ter, porque eles são indicadores de tempos mais curtos, porque se ali você errou, você tem que arrumar, porque tudo é que nem um jogo de dominó, né? Se você mexeu, se você não corrigir, esse vai afetar lá no micro, vai afetar no macro. Então, tudo tem que ser acompanhado. E isso, muitas vezes, você já faz, mas não se dá por conta que faz, que é isso, né? Que é acompanhar. E o plano de ação, ele é importante no sentido de que, se você não utiliza ele corretamente, ele fica vago. Imagine se no plano de ação tu coloca ali vendas. Quem vai fazer o procedimento? Vendas. Quem vai fazer a entrevista? Vendas. Sim, mas é a Jéssica, a gerente? É a proprietária? Ou se ainda tivesse e ainda tem vendedoras, quem que vai fazer? Tem que dizer quem faz, né? E assim sucessivamente, local, valores. Vejo que ali, para você pegar uma vendedora, fazer vendas online, sai R$3.000 para a empresa. Por quê? Porque tem todos os encargos. E às vezes a pessoa assim pensa, não, a gente dá um troquinho aí, um troquinho? Não existe troquinho, né? Não existe essa de o troquinho para quando você pega uma pessoa de uma maneira freelance, né? Assim, bico, é você pagar um catatado de dinheiro depois de uma ação na justiça. Então... Eu estava conversando com o Matheus, um cliente meu, hoje ali em Três Palmeiras, e veio até a questão desse negócio de troquinho aí. Ele tem um filho que tá com 9, se não me engano, ele comentou, e desde o ano passado, essa questão de aula, tudo, né? Ele alugou um posto de combustível em Três Palmeiras, e a mulher dele trabalhava fora. Ele falou que ela parou de trabalhar para ficar com o menino e até a questão das aulas. Ele estava dizendo ele assim, Jonas, uma vez nós tínhamos uma Tata para ele, né? Em questão de pouco tempo a Tata, e não assinava um carteira, então em questão de pouco tempo botou na justiça, pegou um dinheiro tremendo dele. Então hoje com o dinheiro que a mulher dele ganha, é vantagem ela abandonar o trabalho e ficar em casa do que pagar uma CLT, todos os encargos que existem, né? Então hoje se um funcionário te custa 2.000, na verdade ele te custa R$3.000. Né, com todos os encargos, impostos, tudo que tem, né? E não tem, olha, é a mesma coisa, daí tu vai pensar assim, mas ele é muito caro, mas se põe no lugar da pessoa, né? A pessoa tem seus direitos, né? Ou você tem recursos para pagar, ou não pega, né? Quer pegar, mas não quer pagar o que tem que pagar, porque essa pessoa também, ela pode depois contar para a aposentadoria dela. Pô, ela tem direito a se aposentar também. Por que só você pensa que só você tem direito de se aposentar, né? O grande problema de muitas empresas pessoas são mal remuneradas. A pessoa trabalha na área de vendas, passou a ganhar bem, o patrão acha que está logrando. Só que não entende, se o patrão está pagando 10.000 de salário, ele está ganhando 100. Né? Exatamente. Esse final de semana mesmo eu estava conversando com um empresário, daí ele assumiu uma área de vendas muito grande, de vendas de rações e tal,
E ele estava falando que um representante dele ganha 35 mil reais. É dinheiro, às vezes, para um cara que não é formado, né? Mas ele buscou aquilo ao longo da vida dele, o quanto que ele peleou, né? E ele tem uma carteira enorme. Então, assim, diz assim, a gente pensa que é muito, mas esse cara me traz tanto faturamento que os 35 mil reais não é muito, né? 35 mil Não reais é adianta 1% do assim, faturamento, mais ou menos. Deve faturar em torno dos 350, 400 mil por mês. bah, eu não, assim eu não cheguei nesses Não, detalhes. isso ali dá 10%. 35 dá 10%. Senão seria 3 milhões e meio de faturamento. É, e é um só, né? É. Então, tem isso, às vezes, é como tu dissestes, né? Às vezes o cara diz assim, ele tá ganhando demais, só um pouquinho, mas quanto que ele tá te trazendo, né? Aí, claro, o que acontece às vezes é o que daí passa a ser é um direito adquirido, no entanto, se você for avaliar, por exemplo, em funções de órgãos públicos, né? Tem às vezes funções dos três poderes, né? O judiciário, tanto como o legislativo, o executivo, tem algumas funções que eles vão acumulando, quando tu vê, são salários astronômicos, que num privado não ia chegar a esse valor nunca, né? Porque, enfim, aí sim, mas daí aí é direito adquirido e também tu não pode dispensar por isso, mas no privado dispensaria, porque ele não está fazendo uma coisa a mais, ele não está gerando mais valores para a organização, ele está fazendo sempre a mesma coisa, só que está ganhando mais. Aí sim, aí sim dá para se dizer que ele está, no caso, o patrão, né? Esse cara está me custando muito caro, né? Para fazer a mesma coisa, né? Mas enfim, certo, pessoal? Então agora vocês têm uma atividade que são questões. Se alguém não tem mais alguma coisa a comentar, a acrescentar, alguém trabalha com plano de ação dentro da sua empresa e faça o plano de ação? Eu tenho acompanhamento aqui no meu sistema, né? Eu tenho o Up Vendas direto no meu celular aqui. Quem quiser com tablet lá no meu celular. Então ali tem todo o meu objetivo do mês, né? O meu realizado do mês. E daí eu tenho todo um acompanhamento de todo o meu mix que eu preciso colocar de produto, todas as minhas positivações. Um exemplo, eu tenho uma carteira de cliente de 90 clientes que eu atendo, né? O meu objetivo no mês é vender para 60 clientes dentro do mês. Então ali, deixa eu até ver se eu consigo abrir aqui e mostrar na câmera para vocês darem uma olhada mais ou menos Ótimo. como é que funciona. Estou abrindo um Vendas aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar alguma coisa, prof. Dá para enxergar Tá. um Isso gráfico. aí. É, isso aí. Que nem aqui. Aqui é o meu objetivo. Né? Estou olhando 147 mil, estou com 113 mil de vendas. Né? Tem que mudar. 77, Tem que, 77%. Aqui o meu objetivo de margem de contribuição. Desse valor que eu vender, eu teria que dar de margem 26%. Eu estou dando 20%. Porém, nós estamos aqui no dia 19, né? Então, tenho mais 10 dias ainda que eu estou com 70% de margem, né? sim. O meu mix de produto, esse daqui deu problema no sistema, não está atualizado, tá? O meu mix de produto é 143 SKUs. O que é isso? Eu trabalho com a linha da Lacta. Então, eu vendo Trident, eu vendo House, eu vendo toda a linha de barras da Lacta, Suco Tang, Clube Social. Tem que vender 143 produtos, né? Até agora eu vendi 91, mas está desatualizado. E as vendas de hoje não entrou. E aqui as positivações. Eu teria que vender para 41 clientes esse mês. Para vender para 41, já vendi para 44. Estou com 107% da margem. 107% do objetivo, né? Então, na verdade, já passei o objetivo que a empresa estipularia. E daí, esse daqui é no meu sistema do tablet. Eu tenho o sistema aqui no computador aqui, da Unisc, aqui eu vejo tudo que eu estou tendenciando. Que daí nas vendas ali eu estou com 77% da venda. Hoje, dia 19, o ideal seria eu estar com 62%, mais ou menos. Então, eu estou com 15% acima do que deveria estar, né? E
lembrando que o pagamento da Uniso eu posso chegar até 135%. Eu tenho salário, eu tenho comissão, eu tenho despesa com o carro, tudo, viagem com o meu carro, uma despesa da empresa. E até 135% eles me pagam. Que nem se a minha meta atingir 100%, eu vou ganhar um valor. 110% outro valor. Até 135% eles pagam. Então, o que acontece? Chegou no 120, 130, tu dá uma tirada de pé, né? Deixa pro próximo mês. Senão tu explode, tu não ganha nada mais que isso. Leva meio que pro outro lado. Bom, aí tu se administra, né, Jonas? Ah, com certeza. Mas é isso aí. E Mas tem até acompanhamento. tem que acompanhar, não adianta. Senão, se tu não tivesse acompanhamento, tu já imaginou como é que tu ia saber se tu estava dentro da tua meta ou não? É. Tu tinha que acelerar ou não, né, para buscar, né? Então, assim, não é só em vendas. Dentro da empresa, a mesma coisa. Eu tô com 17 anos de vendas, né? Eu já peguei no tempo do bloquinho de pedido ali eu bicho pegava. Não sou mais piá. É, isso aí. Pessoal, vocês dia 24 tem uma semipresencial, tá? A semipresencial vai ser um caso que eu vou pedir todas essas etapas. Eu já estou falando porque muitos se equivocam, né? Então, dentro daquele caso que eu vou criar, então, assim, vocês vão ter que identificar o que é visão, o que é missão, vocês vão ter que identificar quais são os objetivos e vão fazer até plano de ação, tá? Vai ser um completinho, como eu mostrei ali para vocês. Não é difícil, mas, assim, vocês têm que... O que eu quero, qual é o objetivo disso? Que vocês se exercitem em trabalhar com todas essas informações e chegar a fazer um plano de ação para a sua organização, para o seu trabalho, para o seu setor, enfim, né? Sempre amarrado com o que a empresa quer. Ok? Prof, vai valer nota? Pode falar, Sueli. Oi, prof, vai valer nota? Podia colocar uma nota aí, já que vai ser como o trabalho. Para P2, quem sabe? O que vai valer nota? Essa semipresencial. Claro que vai valer nota. E vale para G1, não é P2, Sueli. Vale para AP1, então. Ah, não, essa é G1, verdade. Essa aí ainda é na avaliação antiga. É G1, tá? Na segunda-feira que vem é prova, gente. É prova valendo 6. E a semipresencial vai valer 0,5. Tá? Ok? Show. Então, boa noite, pessoal. Dá o mate, Vera. Hã? A Vera, dá o mate. A gente não tem durante o dia tempo para tomar chimarrão, toma de noite. Certo, depois não dorme, né? Uhum. Vera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.